Nada nos separa do amor de Cristo. Nós vemos Paulo na continuação do estudo de Atos 23, do 1 ao 10, diz que, fitando Paulo os olhos do sinédrio, disse: varões, irmãos, tendo andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele lhe bater na boca. Então disse ele, Deus há de ferir-te. Pare, branqueada. Tu está aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandar. A lei manda, agredir-me. E os que estavam ao seu lado diziam que ele estava injuriando, o sumo sacerdote. Lembrando que, na minha visão, após Cristo, o único sumo sacerdote nosso é Cristo Jesus. E aí Paulo disse que não sabia, que ele seria um sumo sacerdote. Ele inteligentemente aqui indaga, e houve uma discussão ali entre os saduceus e os fariseus, Ambos defendiam pontos diferentes. E aí nós vemos algumas discussões, e depois nós vemos que o Senhor ele aparece, a Paulo na noite do dia seguinte. O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faça em Roma. Isso, Atos 23, 11. Depois nós vemos a cilada dos judeus, quando amanheceu, eles se uniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Isso já sucede em Atos 23, de 12 a 25. E eram mais dos que 40 que conspiravam contra ele. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e avisou Paulo. Paulo pediu que avisasse os responsáveis, e esses preparou tudo para que não pudesse acontecer essa cilada. Para não ficar muito longo o vídeo, mas no que se sucede aqui. Depois nós vemos a carta de Cláudio a Félix, dizendo que esse homem foi morto, foi preso por judeus. Paulo, no caso, se tratando de Paulo, essa carta é em Atos 23, 26 a 30. E ele envia, no caso, a Félix para julgar. É como acontece hoje, Um fica protelando e passando para o outro, querendo se isentar, E Paulo, agora no pretório de Herodes, nós vemos aqui em Atos 23, de 31 a 35, Os soldados, pois conforme lhe foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite conduziram, ele a Antipatrides, E depois, já no capítulo 24, do 1 ao 9, nós vemos Ananias e Tertalo acusando Paulo, perante Félix. Diz aqui que 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias, olha para você, um sumo sacerdote, com alguns anciões e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governo Líbero contra Paulo, sendo que este chamado passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo-nos por ter intermédio gozado de paz perene, e também por ter o providente cuidado de terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, sempre e por toda a parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não deter por longo tempo, rogo-te que, conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Aqui eu até li esse pedaço para vocês entenderem como que o ser humano, ele usa às vezes a capacidade dele, o conhecimento dele, para persuadir, para colocar diante de uma autoridade, e essa autoridade às vezes ela não faz o que é correto perante os olhos dela.
o que ela acha justo. Ela acaba sendo pressionada a tomar uma decisão mais em prol da maioria, né? E ela acaba não tendo autoridade mesmo, ela acaba fazendo o que esperam que ela faça. E aqui você vê as palavras sigilosas, né? E assim, com bastante inteligência que a pessoa coloca para persuadir, né? Isso ainda no intuito de querer, né, abster o que ela tem, né, no fundo do coração. E fala aqui que os judeus, eles concordavam, né, com essa forma que ele colocava, né, e todos querendo que Paulo de alguma forma fosse punido. E Paulo, ele até então, né, ele era cego como eles. Eles tinham conhecimento da lei, mas perseguia aqueles que levavam essa palavra do evangelho, né, de boas novas realmente, de um pai que quer cuidar de um filho. E não dessa lei que eles acham que era uma coisa assim, que quem segue ou finge que segue, né, porque as pessoas são muito hipócritas. Às vezes elas querem colocar sobre os outros pesos, né, que nem elas próprias conseguem carregar. E Deus, ele vem através de Jesus para viver na pele de humano, para sentir todas as dores e perceber toda a aflição, toda a angústia, né, do ser humano. Porque uma vez que esse colocou o mal para dentro ao desobedecer lá no Éden, ele sabia o que o aguardavam. Porém ele vem nesse intuito, né, de ser, como ele diz, né, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu os aliviarei, meu fardo é leve. Então ele vem com essa mensagem de amor, mas eles querem o ódio, eles querem o confronto em vez do conflito, aonde cada um sai. E nós temos que ater muito a isso. Às vezes, ao ler a palavra, né, atento a orar para que Deus, né, através da sua revelação, através do seu Espírito, possa colocar no nosso coração mansidão, domínio próprio, né, amor. É difícil. Eu mesmo sou uma pessoa que eu estudei a psicanálise justamente para tentar encontrar um equilíbrio, para lidar melhor com as pessoas, vindo da administração, vendo como que é complexo, né, as relações humanas e como que é complexo o ser humano, a bipolaridade, né, a extremidade. Então assim, é muito complicado, né? Então só mesmo você tentando fazer com que esse evangelho, né, de boas novas, do amor, alcance, né, dentro de você essa paz. E Paulo agora ele apresenta a sua defesa, né, em Atos 24, de 1 a 9. Não, de 1 a 9 Ananias e tudo acusando Paulo, né? Ananias e Tertúlio. E Paulo agora apresenta, no 24 de 10, do 10 ao 21. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz dessa nação. Sinto-me à vontade para me defender. Paulo também ele tinha essa astúcia, né? Ele sabia o jogo das palavras muito bem. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. E aí Paulo ele vem aqui, né, para não ficar muito delongo, mas ele vem aqui falando, né, de todo o ocorrido, né, e fazendo sua defesa e falando que ele simplesmente estava levando o evangelho, né, de Cristo para que todos tivessem, né, conhecimento e não querendo mais nada que isso. E agora nós vemos Paulo perante Félix e Drusila, né, que é narrado em Atos 24, 22 e 27. E sempre ele com palavras sábias, com mansidão, domínio próprio. Só que isso às vezes é o que mais irrita, né, as pessoas, porque as pessoas elas querem ver algo, né, acontecer, elas têm necessidade, né, de um espetáculo, às vezes até de ver sangue, né, de ser derramado. E
ele faz toda a narração dele, né, e disserta acerca da justiça, né, e do domínio próprio, do juízo vindouro, né. E agora nós vemos Paulo perante Festo, que apela para César, né, tendo pois Festo, né, assumido o governo da província, 3 dias depois subiu a Cesareia para Jerusalém. Logo os principais sacerdotes e a maioria dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo. Novo ali, né, no cargo, e eles já querendo a cabeça de Paulo novamente. Então eles recorriam a quem pudesse, né. E aqui acontece uma coisa interessante, que Paulo ele se submete, né, olha só, no capítulo 8, no versículo 8, né, do capítulo 25, diz que Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. E no 10 ele disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Então Festo, tendo falado com o conselho, que no versículo 12 respondeu: para César apelaste, para César irás. E é interessante que depois tem nós vamos ver aqui um delongo que talvez Paulo até saísse dessa, mas esse comentário dele aqui acabou fazendo com que ele fosse, né, depois por ser julgado por César. E agora nós vemos que Festo expõe a Agripa, né, o caso de Paulo. Um outro, passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. E esse coloca agora, né, sobre a custódia, né, de julgamento de César, né, e nós vemos todo esse ensejo com a permissão de Deus, porque ele tem um plano, não um plano para a vida de Paulo, mas ele tem um plano no qual Paulo se encaixa, e essas dissertações todas e todo esse acontecimento, né, tinha um propósito. E Festo de novo fala a Agripa, né, diz aqui que no capítulo 25, do 23 ao 27, né, Festo de novo fala a Agripa: de fato, no dia seguinte, vindo a Agripa a Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo, né? E novamente nós vemos aqui, né, agora já passando para o capítulo posterior, que nós vamos estudar no próximo estudo, e nós vemos que eles vão passando, né, delegando de um para outro, sempre no intuito, né, iminente de condená-lo, principalmente as pessoas, né, que estão ali querendo que Paulo fosse condenado simplesmente por ele pregar Cristo. E Cristo sempre pregou o quê? O amor, né? E que todos aqueles que aceitassem a necessidade de Cristo, né, não por serem melhores ou por ter um conhecimento da lei ou saber interpretá-la, mas por perceberem que ela era um manual de um pai que queria que o filho se desse bem, a ponto de, ao perceber que eles não ouvissem, né, os profetas e não prestassem atenção nos reis, que ele permitiu ficar sobre o seu povo, ou mesmo os sacerdotes, né, e os juízes, ele acabou percebendo a necessidade de mandar seu filho, né, para resgatar nós de nós mesmos. Mas as pessoas estavam ali cegas, elas só percebiam, só acreditavam, como até os dias de hoje, naquilo que ela quer acreditar. Então por isso nós temos que tomar muito cuidado, mesmo ao ler as palavras das escrituras, né, do Evangelho, pedir a Deus discernimento, paz, espírito, para nós percebermos o que realmente nós precisamos entender. Porque às vezes nós somos distraídos, perdemos o foco e às vezes não atemos ao que realmente o Pai quer que nós entendamos, né? Que nós somos seus filhos
criado por Ele, e Ele quer o melhor para nós, a ponto de mandar seu Filho morrer por nós, né? Para tratar o pecado na raiz e não só fazer como a expiação, né, dele através do sangue dos animais. E Paulo continua sua rotina aqui. No próximo estudo nós vamos debruçar sobre isso. Amém?